Existe uma dor silenciosa que milhões de pessoas carregam todos os dias, uma sensação de incompletude que não consegue ser nomeada nem compreendida completamente. É aquele sentimento persistente de que algo fundamental está faltando na sua vida, mesmo quando aparentemente você tem tudo o que sempre desejou. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, dedicou décadas de sua vida estudando exatamente essa condição que ele chamou de a ferida da alma moderna. Se você já se perguntou por que conquistas materiais, relacionamentos ou até mesmo sucessos profissionais não conseguem preencher esse buraco internal que parece crescer a cada dia, você não está sozinho nessa jornada. Jung descobriu que esse vazio existencial não é uma fraqueza ou falha pessoal, mas sim um chamado profundo da psique para algo muito maior do que imaginamos. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas as raízes psicológicas desse sofrimento universal, mas também o caminho transformador que Jung desenvolveu para reconectar você com a totalidade perdida da sua própria alma. Jung observou que a sociedade moderna criou uma desconexão perigosa entre o ego consciente e aquilo que ele denominou de self, nossa totalidade psíquica mais autêntica. Essa fragmentação acontece quando passamos anos vivendo apenas na superfície da existência, perseguindo metas externas e aprovação social, enquanto negligenciamos completamente nossa vida interior. O psiquiatra suíço percebeu que muitas das neuroses e depressões de seus pacientes não eram causadas por traumas específicos, mas pela ausência de significado genuíno em suas vidas. Quando perdemos a conexão com nossa essência mais profunda, com nossos instintos primordiais e com o que Jung chamava de o centro regulador da personalidade, experimentamos esse vazio como uma fome que nunca pode ser saciada por elementos externos. É como tentar encher um recipiente furado, onde não importa quanto você despeje, nada permanece, porque a verdadeira fonte do problema não está sendo endereçada. O que torna essa condição particularmente cruel é que nossa cultura nos ensina exatamente o oposto do que precisamos para curá-la. Somos bombardeados constantemente com mensagens que prometem felicidade através do consumo, do sucesso profissional ou da perfeição física, criando um ciclo vicioso onde quanto mais perseguimos essas soluções externas, mais nos distanciamos de nossa verdadeira natureza. Jung denominou esse fenômeno de identificação com a persona, onde nos tornamos tão absortos em representar papéis sociais que esquecemos quem realmente somos por baixo de todas essas máscaras. A persona, embora necessária para a vida em sociedade, torna-se uma prisão quando a confundimos com nossa identidade real, deixando nossa alma autêntica faminta e abandonada nas profundezas do inconsciente. A genialidade de Jung foi compreender que esse vazio não é um problema a ser eliminado, mas um sintoma a ser decodificado. Ele descobriu que a psique possui uma inteligência inata que cria sintomas precisamente para nos alertar quando estamos vivendo de forma inautêntica. O vazio existencial, portanto, é como um alarme interno que ressoa cada vez mais alto quanto mais nos afastamos de nosso caminho verdadeiro. Jung observou que seus pacientes mais angustiados eram frequentemente aqueles que haviam alcançado todos os marcos convencionais de sucesso, mas que haviam sacrificado suas almas no altar da conformidade social. Essa descoberta revolucionária mudou completamente sua abordagem terapêutica, levando-o a desenvolver métodos que honravam a sabedoria do inconsciente em vez de simplesmente tentar suprimir seus sinais. O vazio que você sente não é evidência de que algo está errado com você.
mas sim de que sua psique está funcionando exatamente como deveria. É um chamado urgente para retornar ao lar de sua própria alma, para reconectar-se com as partes de si mesmo que foram abandonadas em nome da adaptação social. Jung percebeu que muitos de nós vivemos como exilados de nossa própria natureza, carregando uma saudade profunda de algo que nem conseguimos nomear. Essa nostalgia inexplicável é, na verdade, o lamento da alma por sua totalidade perdida, um eco distante de quem realmente somos quando não estamos performando para o mundo exterior. A compreensão junguiana nos revela que o vazio é simultaneamente nosso maior sofrimento e nossa maior oportunidade. É através dele que a psique nos convida para uma jornada de redescoberta, para um encontro com aspectos de nós mesmos que foram rejeitados, negados ou simplesmente esquecidos. Jung sabia que não podemos curar o que não compreendemos e, por isso, ele dedicou sua vida a mapear os territórios inexplorados da alma humana, oferecendo-nos um mapa precioso para navegar de volta à nossa própria integridade. Uma das descobertas mais perturbadoras de Jung foi a existência daquilo que ele chamou de sombra, a parte de nossa personalidade que contém todos os aspectos que consideramos inaceitáveis ou incompatíveis com nossa imagem idealizada. A sombra não é composta apenas por características genuinamente negativas, mas também por qualidades positivas que foram rejeitadas porque não se adequavam às expectativas familiares ou sociais. Quando uma criança naturalmente criativa é constantemente desencorajada em favor de comportamentos mais práticos, essa criatividade não desaparece, ela se refugia na sombra, criando uma ferida interna que ressoa por toda a vida adulta. O vazio que sentimos é frequentemente o eco dessas partes vitais de nós mesmos que foram exiladas para as profundezas do inconsciente. Jung descobriu que quanto mais tentamos ser perfeitos aos olhos dos outros, mais alimentamos nossa sombra e, consequentemente, mais intenso se torna nosso vazio interior. Cada vez que reprimimos um impulso autêntico, cada vez que escolhemos a aprovação externa sobre nossa verdade interna, estamos essencialmente traindo uma parte de nossa alma. Essa traição acumulada ao longo dos anos cria uma desconexão profunda conosco mesmos, onde passamos a viver como estranhos em nossa própria vida. A persona que construímos para agradar o mundo se torna uma máscara tão bem ajustada que esquecemos que existe um rosto real por baixo dela, e é esse rosto esquecido que clama por reconhecimento através do vazio existencial. O que torna essa dinâmica particularmente insidiosa é que nossa cultura glorifica exatamente esse tipo de autotraição. Somos ensinados desde cedo a valorizar a adaptação sobre a autenticidade, a conformidade sobre a individualidade. Jung observou que muitos de seus pacientes eram pessoas extremamente bem-sucedidas socialmente, mas que haviam perdido completamente o contato com sua essência mais profunda. Eles haviam se tornado mestres em interpretar o papel que outros esperavam deles, mas tinham se tornado completos estranhos para si mesmos. Essa expertise em autonegação eventualmente cobra seu preço através de sintomas como ansiedade, depressão e, mais comumente, aquele vazio persistente que nenhuma conquista externa consegue preencher. A genialidade da perspectiva junguiana reside na compreensão de que não podemos simplesmente eliminar nossa sombra através de mais repressão ou controle. Pelo contrário, Jung descobriu que a integração consciente da sombra é essencial para o desenvolvimento psicológico maduro e para a cura do vazio existencial. Isso não significa agir impulsivamente ou abandonar toda a responsabilidade social, mas sim desenvolver uma relação consciente e compassiva
com todas as partes de nossa personalidade. Quando aprendemos a dialogar com nossa sombra, em vez de fugir dela, descobrimos que muitas das qualidades que considerávamos inaceitáveis são, na verdade, fontes valiosas de energia, criatividade e vitalidade. Jung percebeu que o caminho para a totalidade psicológica não passa por se tornar uma pessoa perfeita, mas por se tornar uma pessoa completa. Isso significa abraçar nossa humanidade em toda a sua complexidade, reconhecendo que somos seres multifacetados que contêm tanto luz quanto escuridão, tanto virtudes quanto defeitos. Quando paramos de desperdiçar energia tentando manter uma imagem impecável e começamos a investir no relacionamento honesto conosco mesmos, o vazio que antes nos atormentava, gradualmente se transforma em uma sensação crescente de integridade e autenticidade. A cura não vem da perfeição, mas da aceitação amorosa de nossa totalidade humana. Jung revolucionou a psicologia ao descobrir que, além do inconsciente pessoal, existe uma camada ainda mais profunda da psique que ele denominou inconsciente coletivo. Esta dimensão contém os padrões universais da experiência humana, os arquétipos que moldam nossa compreensão mais fundamental da realidade e nosso lugar nela. O vazio existencial que experimentamos não é apenas uma questão pessoal, mas também uma desconexão com essas estruturas arquetípicas que dão significado e direção à experiência humana. Quando perdemos o contato com os mitos, rituais e símbolos que tradicionalmente conectavam as pessoas a algo maior que elas mesmas, criamos um buraco na alma que nenhuma satisfação material consegue preencher. A sociedade moderna, em sua busca pela racionalidade e progresso tecnológico, inadvertidamente cortou muitas das pontes que conectavam as pessoas aos significados mais profundos da existência. Jung observou que muitos de seus contemporâneos sofriam não apenas de neuroses pessoais, mas de uma espécie de neurose coletiva, causada pela perda de conexão com o sagrado, com a natureza e com os ciclos maiores da vida e da morte. Esse empobrecimento simbólico deixa a alma humana órfã de seus nutrientes mais essenciais, criando uma fome espiritual que se manifesta como vazio existencial. É como se tivéssemos perdido nossa linguagem nativa, a linguagem dos símbolos e dos significados que tradicionalmente orientavam a humanidade através das complexidades da existência. Jung descobriu que os arquétipos não são simplesmente conceitos abstratos, mas forças vivas dentro da psique que demandam expressão e reconhecimento. Quando ignoramos ou reprimimos essas energias arquetípicas, elas não desaparecem, mas se manifestam de formas distorcidas ou patológicas. O arquétipo do herói, por exemplo, pode se expressar através de conquistas autênticas e crescimento pessoal, ou pode se corromper em narcisismo e ambição destrutiva. A grande mãe pode se manifestar como compaixão genuína e cuidado nutritivo, ou pode se distorcer em codependência e controle manipulativo. Quando não temos canais conscientes e saudáveis para essas energias se expressarem, experimentamos um vazio profundo, porque aspectos fundamentais de nossa natureza humana estão sendo negados. O que torna essa situação ainda mais complexa é que a cultura consumista moderna oferece substitutos superficiais para essas necessidades arquetípicas profundas. Em vez de uma jornada genuína do herói que envolve crescimento, desafio e transformação, somos oferecidos fantasias de poder através do consumo de produtos. Em vez de uma conexão real com o arquétipo da grande mãe, através do cuidado compassivo e da nutrição emocional, somos bombardeados com imagens comercializadas de maternidade perfeita. Esses substitutos não apenas falham em satisfazer nossa fome arquetípica, mas também
nos mantém presos em um ciclo de busca externa que nos afasta ainda mais de nossa verdadeira natureza. Jung compreendeu que a cura para esse vazio coletivo não poderia vir simplesmente da terapia individual, mas requeria uma reconexão consciente com as dimensões mais profundas da experiência humana. Ele enfatizou a importância de redescobrir nossa relação com o sagrado, não necessariamente através de religiões organizadas, mas através do cultivo de uma atitude reverente em relação aos mistérios da existência. Quando aprendemos a reconhecer e honrar as forças arquetípicas que operam dentro de nós e ao nosso redor, começamos a experimentar um sentido de pertencimento cósmico que vai muito além das satisfações temporárias do ego. O vazio se transforma gradualmente em plenitude quando reconectamos nossa vida pessoal com os padrões universais que dão significado e propósito à experiência humana. Jung identificou um processo natural de desenvolvimento psicológico que ele denominou individuação, uma jornada em direção à realização de nosso potencial mais completo e autêntico, diferente da individualização comum, que muitas vezes se torna um exercício de ego inflado. A individuação é um processo de diferenciação consciente que nos leva simultaneamente a uma maior consciência de nossa unicidade e de nossa conexão com a totalidade maior. Essa jornada não é opcional para aqueles que experimentam o vazio existencial. É, na verdade, o chamado urgente da própria psique para que nos tornemos quem realmente somos destinados a ser. O vazio é muitas vezes o primeiro sinal de que nossa alma está exigindo mais honestidade, mais autenticidade e mais coragem para viver nossa verdade mais profunda. O processo de individuação requer que enfrentemos o que Jung chamou de a noite escura da alma, períodos de confusão, dúvida e aparente desintegração que são, na verdade, fases necessárias de transformação psicológica. Durante esses momentos, as estruturas antigas de identidade que não nos servem mais começam a se dissolver, criando temporariamente mais vazio e desorientação. Jung percebeu que muitas pessoas tentam evitar essa fase desconfortável retornando aos velhos padrões familiares, mas aqueles que têm coragem de atravessar essa escuridão descobrem que do outro lado os espera uma versão mais integrada e autêntica de si mesmos. É como uma serpente que precisa trocar de pele para continuar crescendo, um processo que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente essencial para o desenvolvimento. Central ao processo de individuação está o que Jung denominou a função transcendente, a capacidade da psique de criar uma síntese entre elementos aparentemente opostos de nossa personalidade. Em vez de ficarmos presos em conflitos internos entre diferentes aspectos de nós mesmos, aprendemos a encontrar uma terceira via que honra e integra essas polaridades. Por exemplo, podemos aprender a equilibrar nossa necessidade de independência com nossa necessidade de conexão, nossa ambição pessoal com nossa compaixão pelos outros, nossa racionalidade com nossa intuição. Essa integração consciente não apenas reduz o conflito interno, mas também libera uma tremenda quantidade de energia psíquica que estava sendo desperdiçada em batalhas internas, energia que agora pode ser direcionada para a expressão criativa e o crescimento autêntico. Jung descobriu que a individuação não é um processo linear, mas sim um movimento espiral onde revisitamos temas similares em níveis cada vez mais profundos de compreensão e integração. Cada volta dessa espiral nos oferece uma oportunidade de cura mais refinada e de autoconhecimento mais profundo. O vazio existencial, visto dessa perspectiva, não é um problema permanente a ser resolvido de uma vez por todas, mas sim um companheiro ocasional que nos visita
sempre que nossa alma está pedindo o próximo nível de crescimento e autenticidade. Aprender a reconhecer e trabalhar com esses ciclos, em vez de resistir a eles, transforma nossa relação com o sofrimento existencial de uma de desespero para uma de curiosidade reverente. A beleza da jornada de individuação é que ela não promete uma felicidade constante ou a eliminação de todos os desafios da vida, mas oferece algo muito mais valioso: a capacidade de viver com integridade e significado, independentemente das circunstâncias externas. Quando estamos alinhados com nosso processo de individuação, experimentamos o que Jung chamou de sentimento de vida, uma sensação de vitalidade e propósito que surge naturalmente quando estamos vivendo em harmonia com nossa natureza mais profunda. O vazio se transforma não em plenitude estática, mas em uma plenitude dinâmica e em constante evolução, onde cada desafio se torna uma oportunidade para maior autoconhecimento e cada crise se revela como um convite para um nível mais profundo de autenticidade. Jung desenvolveu várias técnicas práticas para facilitar a reconexão com o self e a cura do vazio existencial, sendo uma das mais poderosas o trabalho com sonhos. Ele descobriu que os sonhos são cartas pessoais do inconsciente, mensagens precisas sobre o que nossa psique precisa para se curar e crescer. Diferente das interpretações dos sonhos de outros métodos, Jung enfatizava a importância de cada pessoa desenvolver seu próprio vocabulário simbólico através da observação cuidadosa de seus sonhos ao longo do tempo. Quando começamos a prestar atenção aos nossos sonhos com reverência e curiosidade, descobrimos que eles frequentemente oferecem orientação específica sobre como lidar com o vazio que sentimos, revelando aspectos negligenciados de nossa personalidade que estão pedindo para serem integrados conscientemente. A imaginação ativa é outra ferramenta junguiana fundamental que permite um diálogo direto com o inconsciente enquanto acordado. Esta técnica envolve assumir uma atitude receptiva e permitir que imagens, fantasias ou até mesmo conversas internas surjam espontaneamente, sem tentar controlá-las ou interpretá-las imediatamente. Jung descobriu que quando criamos espaço para esses conteúdos inconscientes se expressarem livremente, começamos a estabelecer uma ponte entre o ego consciente e as partes mais profundas de nossa psique. Muitas pessoas que praticam imaginação ativa descobrem que o vazio que sentiam era, na verdade, o silêncio de partes de si mesmas que não estavam sendo escutadas, e quando finalmente lhes damos voz, uma sensação de plenitude interna naturalmente emerge. Jung também enfatizou a importância do que ele chamou de ritual pessoal, práticas individuais que conectam nossa vida cotidiana com significados mais profundos. Isso pode incluir momentos diários de contemplação, o cultivo de um relacionamento reverente com a natureza, a criação artística como expressão da alma ou qualquer atividade que nos coloque em contato com algo maior que nosso ego pessoal. O ritual pessoal não precisa ser elaborado ou formal. Ele simplesmente precisa ser autêntico e consistente. Quando criamos esses momentos sagrados em nossa vida diária, começamos a experimentar o que Jung chamou de participação mística, uma sensação de conexão com a totalidade da existência que dissolve naturalmente a sensação de isolamento e vazio. A prática da reflexão psicológica honesta é talvez a ferramenta mais desafiadora, mas também a mais transformadora que Jung ofereceu. Isso envolve desenvolver a coragem de olhar para nós mesmos com compaixão brutal, reconhecendo tanto nossas virtudes quanto nossos defeitos, tanto nossos sucessos quanto nossos fracassos, tanto nossa luz
quanto nossa sombra. Jung percebeu que muitas pessoas passam a vida inteira evitando esse tipo de autoexame honesto porque é temporariamente desconfortável, mas aqueles que se comprometem com essa prática descobrem que ela leva a uma liberdade e autenticidade sem precedentes. Quando paramos de desperdiçar energia, mantendo ilusões sobre nós mesmos e começamos a viver a partir de nossa verdade mais profunda, o vazio existencial naturalmente se transforma em uma sensação crescente de integridade e paz interior. Finalmente, Jung enfatizou que todas essas práticas precisam ser sustentadas por uma atitude de paciência compassiva conosco mesmos e com o processo de cura. A jornada de volta à totalidade não acontece da noite para o dia e frequentemente envolve períodos de aparente regressão ou confusão que são, na verdade, parte natural do processo de crescimento. Quando aprendemos a confiar na sabedoria inata de nossa própria psique e a trabalhar em parceria com ela em vez de contra ela, descobrimos que possuímos dentro de nós mesmos tudo o que precisamos para curar o vazio e viver uma vida de significado profundo. O objetivo não é se tornar perfeito, mas se tornar inteiro, não eliminar todo o sofrimento, mas encontrar significado dentro dele. Não preencher o vazio com coisas externas, mas descobrir que nossa própria essência já é completa e suficiente. Aqui está a verdade mais revolucionária que Jung nos legou. O vazio existencial que tanto nos aterroriza é, na realidade, o espaço sagrado onde nossa verdadeira transformação acontece. É no coração dessa aparente ausência que nossa alma sussurra seus segredos mais profundos, revelando não apenas quem fomos forçados a nos tornar, mas quem estamos destinados a ser. Cada momento de vazio que você experimentou até agora não foi tempo perdido ou sofrimento desnecessário, mas sim sua psique, criando o espaço necessário para que algo genuinamente novo e autêntico pudesse emergir. Jung compreendeu que a natureza abomina o vazio, mas a alma humana o utiliza como laboratório de renascimento, como útero psicológico, onde nossa individualidade mais profunda pode finalmente tomar forma e respirar. O que torna essa jornada ainda mais profunda é a percepção de que, ao curarmos nosso próprio vazio existencial, contribuímos para a cura de algo muito maior que nós mesmos. Jung sabia que cada pessoa que tem coragem de enfrentar sua própria escuridão e integrar sua sombra, cada indivíduo que se recusa a viver uma vida inautêntica em nome da conformidade social, está participando da evolução da consciência coletiva da humanidade. Seu processo de individuação não é um ato egoísta de autoaperfeiçoamento, mas sim um serviço sagrado à totalidade da existência. Quando você se reconecta com seu self mais autêntico, quando aprende a honrar tanto sua luz quanto sua escuridão, está oferecendo ao mundo um exemplo vivo de como é possível viver com integridade em meio ao caos da modernidade. A genialidade da visão junguiana reside em sua compreensão de que não estamos buscando eliminar o mistério da existência, mas sim desenvolver uma relação mais madura e reverente com ele. O vazio que sentimos não precisa ser preenchido com respostas definitivas ou soluções permanentes. Ele precisa ser habitado com coragem e curiosidade. Jung nos ensinou que a pergunta mais importante não é como posso me livrar deste vazio, mas sim o que este vazio está tentando me ensinar sobre minha natureza mais profunda. Quando mudamos nossa relação com a incerteza existencial de resistência para receptividade, descobrimos que nossa própria vulnerabilidade se torna fonte de força. Nossa própria incompletude se revela como convite à constante renovação. Agora você possui não apenas o conhecimento,
mas também as chaves práticas para transformar seu relacionamento com o vazio existencial. Você compreende que sua sombra não é sua inimiga, mas sua aliada não reconhecida, que seus sonhos são mensagens precisas de sua sabedoria interna, que sua necessidade de significado não é neurose, mas evidência de sua dignidade humana fundamental. Jung nos mostrou que o caminho para a cura não passa por se tornar alguém diferente, mas por se tornar mais profundamente quem você já é. Cada momento de autorreflexão honesta, cada ato de coragem para viver sua verdade, mesmo quando é desconfortável, cada escolha de autenticidade sobre aprovação social é um passo na direção de sua própria totalidade. O vazio que trouxe você até aqui hoje foi, na verdade, seu primeiro professor e seu guia mais sábio, sussurrando insistentemente que você merece uma vida de significado profundo e conexão autêntica. Jung sabia que aqueles que têm coragem de fazer essa jornada interior não apenas transformam suas próprias vidas, mas se tornam faróis de possibilidade para todos ao seu redor. Sua cura é um presente para o mundo, sua autenticidade é um ato revolucionário de amor. Se este vídeo tocou algo profundo em sua alma, compartilhe nos comentários qual momento mais ressoou com você. Permita que outros também encontrem esse caminho dando um like neste conteúdo e se inscreva no canal para continuarmos juntos essa jornada de redescoberta do que significa ser verdadeiramente humano. Lembre-se, você não está apenas assistindo a um vídeo sobre transformação. Você está vivendo o primeiro capítulo de sua própria metamorfose.